Você já se sentiu cansado mesmo depois de dormir uma noite inteira? Já percebeu que anda mais irritado do que o normal, com dificuldade para se concentrar, sem paciência para coisas simples e, de quebra, com aquela barriguinha insistente que parece não ir embora mesmo tentando cuidar da alimentação? Talvez você esteja vivendo com um inimigo invisível, silencioso e poderoso que comanda muito mais do que você imagina: o cortisol. Antes que você pense que esse é apenas mais um vídeo sobre estresse, eu já te adianto que não. O que você vai descobrir aqui pode transformar a forma como você entende a sua saúde física e mental. Fica comigo até o final, porque além de revelar os sinais de alerta que o seu corpo dá quando o cortisol está fora de controle, eu vou te mostrar um plano prático que pode te ajudar a retomar a energia, melhorar seu sono, equilibrar suas emoções e recuperar sua qualidade de vida. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, mas essa definição é injusta. Ele não é apenas um vilão, pelo contrário, ele é essencial para a nossa sobrevivência. É o cortisol que nos ajuda a acordar de manhã, que dá aquele empurrão de energia quando precisamos reagir rapidamente a uma situação de perigo ou resolver um problema. Sem ele, estaríamos fadados à apatia e à exaustão permanente. O problema começa quando esse hormônio, que deveria agir em picos rápidos e passageiros, passa a ser produzido em excesso, dia após dia, sem descanso. Quando isso acontece, o que era para ser um aliado se transforma num sabotador silencioso. Imagine o cortisol como o alarme de incêndio de uma casa. Ele dispara para nos proteger. Mas se o alarme tocar sem parar todos os dias, não apenas você perde a paz, como também os sistemas da casa começam a falhar. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. O estresse crônico mantém esse alarme ativado o tempo todo e o preço que pagamos é altíssimo. Noites mal dormidas, ansiedade crescente, dificuldade de raciocínio, desejo incontrolável por alimentos doces, ganho de peso na região abdominal e até enfraquecimento do sistema imunológico. Não é à toa que cada vez mais especialistas chamam o estresse crônico de a epidemia silenciosa do século XXI. Os sinais de que o cortisol está fora de controle aparecem aos poucos, mas são muito claros quando prestamos atenção. Você já acorda cansado, como se o descanso não tivesse sido suficiente. Sua mente vive acelerada, mas paradoxalmente, seu corpo parece sem energia. Situações pequenas que antes passariam despercebidas agora parecem intoleráveis e a irritabilidade se torna uma constante. O apetite muda e aquele desejo repentino por carboidratos e doces aparece com frequência. O sono, que deveria ser reparador, se torna irregular, com dificuldade para pegar no sono ou despertares no meio da noite. Se você se identificou com algum desses sinais, talvez esteja pagando o preço de viver com o cortisol elevado há muito tempo. E o que será que mantém esse hormônio em níveis tão altos nos dias de hoje? Não é preciso ir muito longe para encontrar a resposta. Nosso estilo de vida moderno é uma fábrica de cortisol desregulado. Acordamos já com o celular na mão, bombardeados por notificações, notícias ruins e cobranças. Passamos horas presos em trânsito caótico ou lidando com pressões constantes no ambiente de trabalho. Consumimos cafeína em excesso, dormimos menos do que o corpo precisa, ficamos expostos a telas até tarde da noite e ainda nos cobramos por não sermos produtivos o bastante. Nosso corpo, que foi moldado por milhares de anos para lidar com estresses pontuais e rápidos, agora vive preso num estado de alerta contínuo, sem pausa, sem descanso, como se estivéssemos em guerra permanente. Mas existe saída, e ela começa ao entender que controlar o cortisol não é apenas reduzir o estresse de forma vaga, mas sim criar estratégias práticas que regulam a produção desse hormônio e devolvem ao corpo o equilíbrio. O primeiro passo começa logo pela manhã. Assim que você acorda, a melhor coisa que pode fazer é se expor à luz natural do sol. Esse simples hábito envia um sinal claro ao cérebro de que o dia começou, ajuda a regular o ritmo circadiano
e equilibra a liberação natural de cortisol e melatonina. Parece simples, mas 10 minutos de sol matinal podem ter um impacto poderoso no seu nível de energia ao longo do dia. Outro ponto crucial é a forma como nos exercitamos. A atividade física é, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficazes para modular o estresse, mas aqui mora uma armadilha. O excesso de exercícios de alta intensidade, quando praticados de maneira constante e sem recuperação adequada, pode aumentar ainda mais os níveis de cortisol. Isso explica por que algumas pessoas treinam pesado, mas continuam cansadas e sem resultados. A chave é encontrar equilíbrio. Caminhadas, treinos moderados, yoga e alongamentos são grandes aliados para baixar o cortisol, enquanto a intensidade extrema deve ser usada com cautela. O corpo não precisa de mais guerra, ele precisa de movimento inteligente e restaurador. A nutrição também desempenha um papel central nesse processo. Quando o cortisol está desregulado, a primeira coisa que sentimos é vontade de buscar energia rápida, e é por isso que os doces e carboidratos refinados se tornam tão tentadores. Mas isso cria um ciclo perigoso. Picos de glicose seguidos de quedas bruscas, que só aumentam o estresse interno. Por outro lado, existem alimentos que ajudam a estabilizar o cortisol, como proteínas magras vegetais, ricos em fibras gorduras boas, presentes em castanhas abacate, e peixes, além de alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes, que têm efeito calmante no sistema nervoso. Comer de forma equilibrada não é apenas questão estética, é literalmente uma forma de ensinar o corpo a desacelerar. À noite, o foco precisa ser no sono, porque é nesse período que o corpo encontra a chance de se recuperar. Criar uma rotina de desligamento é essencial. Isso significa reduzir a exposição às telas pelo menos 1 hora antes de dormir, manter o quarto escuro e fresco e estabelecer horários regulares para deitar e acordar. Parece básico, mas pequenas mudanças como essa enviam ao cérebro a mensagem de que é hora de desligar o alarme do estresse e permitir que a melatonina faça seu trabalho de restaurar corpo e mente. E não podemos esquecer das ferramentas que atuam diretamente sobre o sistema nervoso. Técnicas como meditação, mindfulness e respiração diafragmática têm efeito imediato na redução do estresse. Um exemplo é a respiração em caixa, ou box breathing, onde você inspira contando até 4, segura o ar por 4, expira em 4 e mantém sem ar por 4 novamente. Esse simples exercício ajuda a ativar o sistema parasimpático, responsável por trazer calma e estabilidade. Além disso, práticas como a yoga e até momentos de silêncio consciente são aliados poderosos para desligar a mente acelerada. Para algumas pessoas, os suplementos também podem ser aliados, sempre com orientação adequada. Um exemplo é a ashwagandha, uma planta adaptógena que tem mostrado bons resultados na regulação do estresse e do cortisol. Não é mágica, mas pode ser um reforço para quem já está cuidando dos hábitos de forma geral. O importante é entender que não existe pílula milagrosa, mas sim um conjunto de práticas que, somadas, constroem um escudo contra os efeitos nocivos do estresse crônico. O mais impressionante é perceber que, quando começamos a aplicar essas estratégias, os resultados aparecem em várias áreas da vida. O sono melhora, a energia retorna, a concentração aumenta e até o humor se torna mais estável. Aos poucos, a sensação de estar constantemente em guerra consigo mesmo dá lugar a uma calma que parecia impossível. E é aí que entendemos. O estresse em si não é o problema, mas a forma como vivemos mergulhados nele sem dar ao corpo as ferramentas necessárias para se recuperar. O cortisol não precisa ser o inimigo, ele pode voltar a ser o aliado que sempre foi. Quando aprendemos a respeitar os ritmos do corpo e a adotar práticas simples e consistentes, a vida ganha uma nova leveza. O segredo não está em eliminar todos os estresses, porque isso é impossível, mas sim em ensinar o corpo e a mente
a lidar com eles de forma saudável. E agora eu quero te perguntar: quantos dos sinais que eu descrevi você reconheceu em si mesmo? Será que o cansaço, a irritabilidade e a dificuldade para dormir não estão ligados a esse hormônio silencioso que rege boa parte da nossa saúde? Se você se identificou, esse é o momento de agir. Não espere que o corpo cobre a conta de anos de estresse acumulado. Comece hoje mesmo com um pequeno passo. Amanhã de manhã, em vez de correr para o celular, abra a janela e deixe o sol entrar. Parece pouco, mas pode ser o início da transformação que você precisa. E se você quer continuar explorando como a mente e o corpo se conectam e como é possível recuperar o equilíbrio em meio ao caos moderno, já sabe o que fazer. Acompanhe os próximos vídeos, porque aqui, a cada semana trazemos reflexões e práticas que podem mudar a forma como você enxerga a sua saúde e a sua vida. Afinal, a verdadeira transformação começa quando decidimos não apenas sobreviver ao estresse, mas aprender a viver em harmonia com ele.